baixo? Quanto que é um sistema? Tem como Sim. medir isso? Qual é o valor? Certo. Bom, a famosa resposta, né, para essa pergunta, que inclusive é uma das perguntas que os clientes mais fazem, assim, pra gente, né? O cliente já chega falando, não, quanto vocês cobram aí para fazer um sistema de controle de caixa? Aí a gente, né, manda o famoso, pô, depende. Lógico que, né, em outras palavras, o porquê que o depende, né? Como eu falei, cada cliente, cada pessoa, cada empresa tem um problema seu específico. Lógico que esse seu problema, ele pode se resolver já com soluções de mercado, mas em alguns momentos você precisa realmente de um sistema que seja desenvolvido especificamente para você, porque o seu fluxo, ele funciona de A a B e não de B a A. E aí, com isso, qual que é a nossa ideia? Quando o cliente chega com essa pergunta, primeiramente a gente deixa ele calmo, fala, não, vamos entender. Como eu falei, a gente faz várias reuniões com o cliente inicialmente para entender realmente qual que é a dor dele, qual que é o fluxo atual, o que ele tem de expectativa desse sistema, o que ele tem de sonho, né? Porque sonhos são diferentes de expectativas. Para aí sim a gente conseguir montar, né, trazer internamente para a Marjô, montar um time ali, entender, fazer refinamento de tudo isso que ele precisa para entregar um escopo para ele. Porque, por exemplo, se a gente for pensar em um sistema simples, um problema simples, gerenciamento de, sei lá, arquivo físico. Né? Então, eu recebo uma folha ali, eu assino ela, eu preciso guardar. E eu recebo 100 folhas por dia. Então, pô, você tem um grande problema, você precisa, sei lá, daqui a um ano ter esses documentos ao seu dispor, você precisa, às vezes, pesquisar um ou outro para saber se realmente estava certo as informações ou não. Então, se um cliente chega, a única coisa que inicialmente ele vai precisar é guardar esses documentos. Então, esse é o problema inicial dele. Essa é a expectativa dele, né? Eu quero guardar meus documentos, eu quero daqui 10 anos ter esses documentos lá e poder buscá-los. Então, a gente pode simplesmente resolver isso de uma maneira simples, sei lá, usando o Google Drive da vida. Então, o cliente simplesmente pode subir tudo lá, escanear, subir lá. Ou, além disso, ele vai precisar de coisas a mais. Então eu preciso pesquisar dentro dos meus documentos informações para entender, né, se o fluxo que eu executei foi certo ou não, se estava faltando alguma coisa, e eu preciso pesquisar isso em 10 anos de documentos. Então, nesse caso em específico, ele precisa de um sistema um pouco mais robusto, ele precisa de um sistema um pouco mais inteligente e, teoricamente, ele precisa de um sistema desenvolvido para ele, no caso. Então, exato. Então, de acordo com esse problema, pode ser ele simples ou pode ser ele muito complexo, é onde a gente consegue levantar, né, os custos, levantar todo o escopo, entregar para ele, né, qual vai ser o fluxo, as etapas de construção em si, o que ele vai precisar também fazer durante essa etapa de construção, porque basicamente, por exemplo, construir uma casa, né, você não é... Eu estou construindo uma agora e eu entendi que não é simplesmente você falar para uma pessoa, eu quero uma casinha assim com 2 janelas, é bem complexo, então você tem que estar acompanhando, você tem que correr atrás de algumas coisas, você tem que tomar decisões a todo momento, porque, querendo ou não, não é simplesmente falar o seu problema para uma pessoa e esperar que ela chegue com a solução. Você tem que estar ali diariamente tomando decisões junto com as pessoas que estão desenvolvendo para saber se aquilo que está sendo desenvolvido é bom, se não é, se precisa melhorar ou precisa até regredir um pouquinho. Então, o fluxo é esse, sabe? Quando as pessoas chegam perguntando, quanto custa? A gente fala, bom, calma aí. Quanto tempo? Exato. Senta aqui com a gente, vamos entender o seu problema para a gente conseguir te passar um valor assertivo, o tempo assertivo e aquilo realmente que você precisa. Pode ser que nessas perguntas, às vezes, como o João falou, não faça sentido a gente entregar para ele um escopo, cobrar um monte de dinheiro para ele poder desenvolver alguma coisa, porque já tem uma solução de mercado pronto para isso, robusta e tudo mais. Então a gente só faz aquela consultoria ali e fala, você pode usar essa ferramenta aqui, que é uma ferramenta muito indicada por nós e tudo mais, que vai resolver o seu problema. O cliente sai feliz, ele sai com sucesso, no caso, porque ele vai conseguir resolver o problema dele. E querendo ou não, a gente também sai, porque por mais que a gente não, vamos dizer, né, entregou um escopo para aquele cliente, com certeza aquele cliente depois vai indicar a gente, né, porque a gente resolveu o problema dele, mesmo sem entregar, né, alguma coisa para ele, desenvolver alguma coisa para ele. Legal. É interessante, assim, porque as pessoas veem de fora, né, às vezes pensa aí que tecnologia é fazer o site, né, dela ali, né, deve ter muito isso acontecendo no dia a dia de vocês, né, o que seria esses sistemas, o que agrega essa questão aí de sistemas em si, não ser só um site, né, é muito além, né, qual que é o público, como que funciona, assim, essa questão de fazer um sistema, é para todo mundo? Você falou que depende, né, do que tem, mas o que seria, assim, aprofundando mais sobre sistemas em si
e que não é, né? Deixando claro que não é só um site, sitezinho. não tem nada a ver uma coisa com a outra. Com certeza vocês devem fazer site também, mas vocês vão mais profundo, né? Vocês fazem sistemas, né? Sim. Bom, basicamente é o seguinte, fazer um sistema, como eu disse antes, basicamente a gente tem que entender o que o cliente precisa. E aí a tecnologia vem para ajudar ele, né, para sanar esse problema. Muitas das vezes o sistema, querendo ou não, ele vai ser sim um site. Por que ele vai ser um site? Porque ele vai ser acessado em um browser dentro do computador, em todos os lugares, no celular também. Né? Facilidade, exato. Do que um sistema instalável. Até temo dizer que hoje é muito difícil, não lembro a última vez que eu instalei alguma coisa no computador, tirando, né, as ferramentas do dia a dia que a gente conhece muito bem para se trabalhar. Mas assim, algo específico, por exemplo, eu tenho uma marca, uma empresa X, eu preciso instalar para poder usar o sistema deles. Não, isso daí hoje eu acho que está bem ultrapassado, porque a gente consegue realmente fazer tudo na internet, assim, vamos dizer assim, né, deixar online, acessível em browsers, em celulares. E no fim do dia, assim, ele é um sistema por quê? Porque ele executa tarefas, ele executa funções para que sane o seu problema dentro da sua empresa. Então, de controle, de gerenciamento, seja o controle de arquivos que eu falei, ou até mesmo um gerenciamento empresarial inteiro, ele está dentro do sistema desenvolvido para você, sabe? Então, a diferença, assim, de um site e tudo mais, um site básico, vamos dizer, uma landing page, que você só precisa realmente colocar ali um produto, colocar a carinha da sua marca, por exemplo, o site da Marjor, onde a gente tem lá todas as informações da Marjor e tudo mais, e como entrar em contato. O sistema ele vai um pouco além, né? Você tem acesso a ele, você executa funções nele, ele salva informações, dados, você pode buscar essas informações. É bem personalizado, né? Dashboard um dashboard, um gráfico. Exato. É até engraçado, porque em todo o escopo nosso, né? Quando a gente tá conversando com o cliente e tudo mais, e a gente entrega para ele a solução, por exemplo, o problema dele é gigantesco, o problema do cliente é gigantesco, a gente entrega a solução e no fim ele fala, mas como que vai funcionar os dashboards? Eu posso fazer um gráfico com esses dados aqui? Quando eu abrir, vai abrir uma tela e já vai... Exato, tudo ali. Com os números assim, o número de crescimento mensal. Não, com certeza vai. Isso é bem o básico mesmo, porque no fim a gente trabalha todos os dados que a gente desenvolveu ali dentro para mostrar algo resumido e tudo mais, mas é até engraçado. É o final, né? É o que ele vê no final. Exato. É o tangível, né? É o tangível. Sim.